Oi, queridos, tudo bem? Hoje nós do Documentariando vamos tratar essas questões raciais e tentar entender com a Dandara, que é psicóloga, essa ideia e a psique dos jovens da comunidade, dos jovens urbanos e tentar melhorar e desconstruir a ideia de que o negro é uma praga. Tudo bem? Tudo ótimo. Você quer começar falando sobre você? Vamos lá. Primeiro eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Você é ótimo. De verdade. É isso, meu nome é Dandara, sou bacharel em psicologia, tenho com a mão na formação pela UFRJ. Mas falar de questões raciais é muito caro para mim, muito caro mesmo. No sentido de que, a partir do momento que eu comecei a me questionar, a estudar sobre isso, eu comecei a me entender. Muitas coisas na minha vida começaram a fazer sentido. Os meus sofrimentos, as maneiras que eu me relacionava, as coisas que eu tinha passado na minha infância na escola, a história da minha família. E eu comecei a ver que muitas coisas não eram... Que às vezes a gente acha que, nossa, tudo é comigo, que isso... Por que isso comigo, tanto problema? Quando na real são questões bem maiores, estruturais e que estão aí atravessando o nosso povo há tanto tempo. Então por isso me é muito caro falar sobre isso, de verdade. Para mim também é, até porque eu fui entender do racismo com 25, 26 anos. Eu cresci, o meu pai, negro e tal, e como eu te falei anteriormente, eu cresci com essa ideia de que, como chamavam ele, de macaco, gorila, jamelão, pra mim era mó de boa, né? Porque ele atendia com um sorriso e eram amigos dele e tal. E eu achava que isso era muito natural, muito natural. Só que quando isso sai da favela e parte pra pista, é uma outra parada, né? Uma outra parada. E agora o termo do mimimi, ele vem para tentar desconstruir a nossa luta, né? O tempo todo. E é a partir disso que eu estava falando, do que você trouxe também, o racismo tem disso. A gente sempre sentiu. Isso sempre incomodou, mexeu com a gente de alguma maneira, só que a gente não sabia denominar. E aí depois a gente começa a entender tudo o que isso queria dizer e tudo mais. Mas é tudo muito naturalizado. A gente precisa começar falando que o racismo ele é estrutural. Isso quer dizer que ele está aí na sociedade definindo como a gente deve ser, que lugar a gente deve ocupar, como a gente deve agir. E não é simplesmente discriminação. A gente fala que a discriminação, dessa coisa do macaco e tudo mais, ela denuncia o racismo, mas que ele já está ali atravessando a nossa realidade, a nossa história o tempo todo, estruturando a nossa existência mesmo, enquanto negro aqui no Brasil. Porque a gente tem uma história de escravização extremamente recente. Às vezes a gente não se dá conta de quão recente essa história é e que ela durou 400 anos. 388, né, ali oficialmente, mas foram praticamente 400 anos de escravização e a gente não tem nem metade disso em liberdade. E que o fim dela não foi tão bem resolvido. Exatamente. Né? E tudo tem consequência, né? Você tem um modelo desse, escravocrata aqui, onde os nossos corpos não valiam nada, a gente era considerado sub-humano, era mais do que apenas uma mão de obra. A gente estava abaixo do que é considerado humano. O negro não tinha alma, entende? E aí... Isso tem menos de 200 anos. A gente cresce acreditando nessas coisas. Tinham teorias que os europeus trouxeram e que eles cientificamente comprovavam que a gente era inferior, biologicamente falando, sabe? E aí até hoje a gente vem colhendo os frutos disso, infelizmente. Com muita luta, tem muitas alegrias também. É por isso que eu gosto de falar não só sobre racismo, mas trazer as questões raciais como um todo. Porque tem muita luta e a gente tem tido muitos ganhos, na verdade. Assim... Mas é uma história extremamente recente. Não tem como a gente fingir que isso não existe, porque está aí atravessando a nossa realidade o tempo todo. Uma coisa que eu fui questionado quando eu postei sobre você e tal, e as pessoas, quando eu te anunciei lá no nosso Instagram, Documentariando, as pessoas falaram dos movimentos de pessoas negras que surgiram ao longo do tempo, e me questionaram do porquê que pessoas brancas podem ou não participar. Fiquei assim, pensativo no momento. Eu falei, cara, eu acho que eu vou deixar pra falar sobre isso no vídeo. Eu queria saber o que você... É que na real, com tudo isso, o branco sempre esteve em certos lugares e o negro em outros lugares. Outros lugares inferiorizados. Sim, inferiorizados, lugares bem aqui embaixo. E isso quer dizer que o branco sempre teve a fala mesmo, o poder da escrita ou da fala, de dizer o que é certo, o que é errado.
é a cara que aparece, que ocupa as posições maiores. E quando a gente está aqui, eu olhando para você, falando das nossas questões, a gente conversando sobre isso, o branco ainda assim acha que ele precisa ser o protagonista. Porque o negro nunca foi o protagonista da sua história, entende? O branco sempre deteve a informação. E sempre, né, esteve no poder. E aí quando a gente começa a mexer nessa estrutura da sociedade, as coisas vão modificando, ele não assume, não consegue não estar nesse lugar, sabe, de privilégio. A gente fala muito sobre isso, o quanto o branco tem tantos privilégios na sociedade, mas ele não consegue tocar nisso porque é demais, sabe? Algumas religiões, elas deram força para que isso também crescesse, né? Eu lembro que eu li um texto em que havia um papa que ele dizia para os escravos de que eles tinham que passar por aquilo porque Jesus tinha passado anteriormente. Então, tipo, a ideia de botar o negro numa situação a qual tipo, nunca tinha que ter vivido, né? E que a Igreja Católica na história teve muito poder, já foi o Estado, né? Sim, então, quando os negros vieram para cá escravizados, a Igreja Católica estava no poder literalmente. E era ela quem dizia, você não tem alma. Se você não tem alma, você é um animal, um corpo vazio, entende? E se alguém que está no poder, não só estatal, mas religioso, te diz que você não tem alma, irmão, você só não tem alma. Mas ainda assim eu me admiro com a força e com a luta que a gente teve, até porque não foi a Princesa Isabel que aboliu, né, a escravidão, gente, ela assinou o papel. Foi a Princesa Isabel. Ela assinou o papel que foi importante, mas a luta sempre foi dos negros, é muito importante falar isso. Mesmo sendo taxado de sem alma e tudo mais, a gente conseguiu chegar aqui. E a gente está aqui, ocupando esses lugares ainda com muita luta. São lutas diferentes hoje, a gente tem diferentes aspectos, mas estamos aí. Como lutar contra o racismo, alguém que tem sofrido e às vezes não tem força para se abrir com alguém, falar sobre esse assunto? Tem muitos negros vivendo nessa situação, né? Tipo, dentro de empresas, dentro da escola, faculdade. E eu entendo, porque é muito desgastante para você passar por uma situação dessa. Uma vez eu sempre falo sobre isso, que eu passei por isso e eu fui até a delegacia dar queixa. Só que, assim, pelo menos aonde eu fui, os caras trataram como um assunto, tipo, cara, deixa pra lá, vai pra casa descansar e tal. E como muitas mulheres que sofreram agressões, que tentaram ser levadas a esse pensamento também, vai conversar com seu esposo e tal. Então, assim, pra você que é psicóloga, como é que é lidar com isso? Como é que, tipo, o meu comportamento a partir de agora é esse? Tem gente que assume um comportamento agressivo também. Sim. E não tem como eu daqui, que não sofri, justificar ou querer dizer que tá errado, sabe? Porque, tipo... É muito desgastante também a gente ter que ficar se expondo o tempo todo, né? Porque é chegar na empresa, porque eu passei por isso, me chamaram disso, daquilo, porque eu me senti mal, não sei o quê. Aí daqui a pouco a gente tem que contar essa mesma história de sofrimento, e aí chega em outra instituição, outro espaço, de novo a nossa história de sofrimento, chorando. É uma exposição, um desgaste que é muito grande, que traz um sofrimento psíquico muito grande. A psicologia, na verdade, há pouco tempo dá conta das questões raciais. E você vai encontrar hoje ainda muitos psicólogos que não vão achar que a psicologia tem a ver com isso, que o inconsciente não tem cor. Você vai encontrar muito disso por aí. Quando, na verdade, o racismo traz um sofrimento psíquico para o negro surreal. A gente tem mulheres, mães, morrendo de tristeza porque o filho está aí sendo baleado, o jovem negro tem morrido. Né? Essa ideia, essa coisa do genocídio, a mãe negra morre de tristeza. O nosso sofrimento psíquico, ele atinge de uma maneira que é isso, a gente precisa pensar estratégias, né? No começo a gente estava falando sobre isso, de como lidar com o racismo. E eu gosto muito da ideia do aquilombamento, que é o que a gente sempre fez, na verdade, né? Quando os negros foram escravizados aqui e a situação ficava tão absurda que a gente fugia para lugares longínquos para estar com o nosso povo. Porque uma das ideias da escravização foi separar, né? A gente já chegou aqui separado. Você que é parente vai para cá, fala a mesma língua, vai ficar separado. Vamos acabar com esse povo de qualquer maneira. E aí quando você foge para um quilombo, caraca, você encontra pessoas como você. De cor, de fala, de história, de vivência, sabe? E a gente pode fazer isso hoje. Não é à toa que a gente senta aqui e é parecido.
e consegue contar as nossas histórias e se reconhecer e se fortalecer. Então acho que um grande caminho para combater o racismo é isso, é estar junto dos nossos, ter a ideia de que a gente é povo, sabe? Trabalhar sempre isso, de que a gente não está sozinho, que a luta era coletiva, de verdade. Mas também recorrer à justiça, porque racismo e discriminação é crime, sabe? É ocupar os lugares na sociedade mesmo, mas sempre pensando em se proteger, em se cuidar, se amar. Tem uma autora que eu amo, que é a Bell Hooks, que ela fala da importância da gente amar todas as pessoas negras. Só ama as pessoas porque a gente desconhece o amor. Isso foi tirado da gente. É a duras penas que a gente tenta amar ainda hoje, sabe? Então acho que isso também é um processo de cura, de verdade. Oi, queridos. Como foi muito conteúdo, é muito boa essa conversa, a gente decidiu dividindo as partes, já que o vídeo ele se estendeu um pouco. É importante a gente não perder nada desse assunto, porque esse assunto é muito relevante para a sociedade, para mim e para você também. Então fique ligado nas redes sociais, que nós vamos estar colocando quando será postada a segunda parte. Antes disso, não esqueça de compartilhar, comentar e curtir e ler um pouco do que a gente vai escrever aqui embaixo para entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir e seja documentariando.